Esse vídeo é para aquelas pessoas que estão em relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento. Se existe relacionamento, existe vínculo. E se existe vínculo, é porque existe algum tipo de apego. Então, eu vou estar desenvolvendo sobre o tema, falar um pouquinho sobre o que é apego, tipos de apego que existem, e dentro desses tipos, né, o que pode não estar tão legal assim e que a gente pode melhorar, né? Pela gente a gente merece, né? Vamos lá? O que será que acontece? Que tem algumas pessoas que têm muita tranquilidade para manter uma relação afetiva e outras que parece que têm uma dificuldade muito grande. Algumas pessoas parece que se entregam com uma facilidade e outras parece que estão travadas, inseguras, não vão. Isso é uma questão importante, né? E vou estar falando um pouquinho disso. E para trazer a reflexão desse tema, eu vou falar sobre apego. Se a gente parar para pensar, o dicionário nos dá já uma indicação o que é apego. Todo mundo já ouviu falar sobre o que é apego, né? Então vocês com certeza vão identificar. Então é uma conexão que a gente faz afetiva com alguma coisa, pessoa, animal, às vezes lugar, às vezes com os nossos valores ou tradições, né? Então há algo afetivo que nos conecta a alguma coisa ou alguém. Esse apego qualquer um também pode parar para pensar e consegue ter essa definição, né? Quando fala, se uma pessoa está falando, eu tenho apego aos meus filhos, eu tenho um apego, né? Tá falando de uma forma leve, gostosa, tá se entendendo que aquele apego tá tudo tranquilo de sentir. E a gente, né, as pessoas percebem também quando a pessoa fala, não, eu sou apegada porque, né, minha parceria saiu e eu não sei para onde foi, eu preciso saber onde está. Então já é um apego que já denota que há algo ali que não está assim tão legal. Então eu vou hoje me focar ainda um pouquinho mais sobre a questão psicológica do apego, né? Não é só relacional, mas alguma questão que vai um pouquinho mais além do entendimento do que é apego, né? Na outra semana, no vídeo passado, eu falei, trouxe alguns teóricos para falar sobre relacionamentos, tipos de relacionamentos. Hoje eu gostaria de trazer especificamente John Bowlby, né? John Bowlby, ele traz para a gente o conhecimento de que a criança, desde que ali ela nasce, ela precisa do apego para se conectar com o mundo. Então há uma necessidade da criança e ela faz esse vínculo de apego, né? O apego que ela faz, né? Ela olha para uma figura ali que está cuidando dela, né? Então ela já está ali imaginando, percebendo e sentindo que ela está sendo acolhida, que ela está sendo protegida, que ela está sendo cuidada, e ela fica com aquela sensação interna, né, de que tá tudo bem com ela. Né? Essa é uma sensação que, né, imagina que é criança sendo cuidada, olhada, né, e o quanto isso é gostoso, prazeroso, é uma coisa especial, né, quando se vive esse tipo de situação. Então, a criança, ela precisa disso e às vezes ela até chama atenção, né? Ela começa a chorar, ou começa a rir, fazer gracinha, tudo para que aquela figura de apego dela possa olhar para ela e dar aquele olhar de quem está atenta, prestando atenção em tudo. Então,
o que ela precisa na vida, né? Do complementar ali. Ela precisa de uma base segura, né? Então, essa pessoa cuidadora é a base segura para ela, né? Por quê? Exatamente porque ela está recebendo aquilo que eu estava falando da relação gostosa, né? A outra pessoa está ali olhando, né? Cuidando, prestando atenção, querendo que essa criança fique confortável, gostosa, se preocupa onde vai, se vai se machucar. Então, essa pessoa está o tempo todo atenta e acolhendo, né? A criança sabe que ali é um porto seguro para ela. E ela pode ir na hora que ela quiser, que ela sabe que aquela base cuidadora dela vai estar ali para olhar e ampará-la, cuidar dela. Então, esse é um vínculo muito importante, né, que se tem desde a infância e que a criança vai levar para a vida dela quando ela for adulta e para as relações dela. Enquanto a criança está, né, nessa relação com a sua base cuidadora, né, e buscando essa segurança, né, ela está criando para ela também, né, um mapa, como se ela estivesse criando um mapa sobre quem ela é e quem o outro é, quem a outra pessoa é. Então ela vai incorporando, aprendendo, sentindo que ela é alguém amada, que ela é alguém especial, que ela é alguém que merece aquele olhar. Então isso tudo vai calando no interno dela e criando para ela esse conceito sobre ela mesma, né? E criando um conceito também sobre a figura que cuida dela, né? Então ela vai percebendo que aquela figura é alguém que está ali para protegê-la, que ela realmente pode procurar a hora que for, né? Imagina a criança também num parquinho ali brincando, às vezes ela olha ali para as figuras cuidadoras ou para a figura que está ali acompanhando, né? Ela sabe que está atenta a ela e ela tranquiliza, ela fica com aquela sensação boa dentro dela, né? Isso é muito bom e esse é um dos fatores, né? É um dos tipos de apego que o Bowlby desenvolve, que é o apego seguro. A criança então cresce com essa segurança que, como eu disse, vai levar para a vida toda e para as relações que ela vai fazer na vida. Aí ele desenvolve também que tem um apego inseguro. E tem dois tipos que ele desenvolveu como mais importantes, principais. Um é o apego evitativo, né, que é essa criança apreender a informação que aquela base cuidadora não presta atenção nela. Está preocupada com 10 mil coisas, está fazendo outra coisa, está, né, seja lá o que for, não está prestando nela. Então, atenção nela. Então, ela vai entendendo, né, que aquela não é uma figura que ela pode confiar e nem então, portanto, procurar em horas de dificuldade que ela se sentir em apuros. Então, ela começa a evitar essa figura afetiva que ela esperaria apoio, mas não veio. Então, isso fica essa marca dentro dela e vamos pensar, né, como é que isso pode se repercutir lá na frente, quando essa pessoa for se relacionar mais tarde. E ele desenvolve também sobre o inseguro ambivalente. Né? Ambivalente, o próprio nome diz, né? Dá uma dubiedade de mensagens. Então, horas essa figura protetora cuida e horas não cuida. Então, essa criança vai crescer com essa sensação ambivalente com o relacionamento. Então, hora ela se joga, tá super bem, e hora parece que tá totalmente desconectada e nem procura essa pessoa. Estou trazendo isso também para vocês poderem pensar lá na frente como é que essas relações podem se dar. Né? Então é bastante complicado, né? Se a gente parar para pensar
que nós, desde que somos crianças, já estamos ali formando no nosso interno como poderão acontecer as nossas relações futuramente. Se você está gostando desse vídeo, aproveita, salva ele para você e também, né, já encaminha para as pessoas que você acha que vão poder aproveitar do tema. Aí, né, eu queria ainda desenvolver, né, que assim, eu gostaria de falar de um outro tipo de apego, que aí a gente visualiza, denomina mais na vida adulta, que é um apego ansioso. Né? Então, já é uma pessoa adulta e que vai se relacionar afetivamente com outra pessoa, né? De forma que vai ser mais ansiosa. Né? A própria ansiedade já está relacionada com insegurança, às vezes pode, né, vir junto com sensações de depressão, né, de incapacidade. Por quê? O que vai despertar isso? Vai despertar uma baixa autoestima, né, uma sensação de que essa pessoa pode ser abandonada a qualquer momento, né? Pode trazer a sensação de que ela vai precisar colocar outra pessoa sempre em xeque para ver se está prestando atenção nela. Então, de repente, faz alguma coisa só para testar, né? Botar em xeque para ver se ela está sendo olhada, se ela é importante ou não. Pode também estar desenvolvendo questões relacionadas a uma uma hipersensibilidade, aonde ela também vai estar prestando atenção ou ela vai estar sentindo que qualquer situação a coloca em ameaça. Ai, agora então vai me abandonar, agora então vai me deixar, né? Agora então a pessoa vai ficar brava, né? Então, né, aquilo vai também crescendo numa ansiedade. Às vezes essa pessoa precisa buscar uma sensação constante de segurança, né? Como se ela quisesse uma garantia de que ela não vai ser abandonada. E às vezes também pode gerar um tipo de apego que é assim, extremamente vigilante, né? A pessoa que fica ciumenta, ali fica olhando tudo, tomando conta, né? Porque essas sensações de fragilidades emocionais ficam presentes e constantes. Não estou aqui dizendo que que quando uma pessoa tem essa ansiedade de apego, que estaria focado só aí, né? Qualquer situação emocional, a gente sempre tem que olhar com cuidado, com atenção e ver, né, onde pode ter se originado, de que forma isso se acentua, enfim, conhecer a pessoa. Mas estou trazendo esse tema porque essa sim é uma das possibilidades. Né? E aí você vai me dizer, poxa, que droga, né? Então, assim, o que eu tinha com isso? Se eu não fui bem cuidada, e agora eu vou carregar essa questão dentro de mim para sempre? É verdade, você não tem culpa, né? Infelizmente, isso aconteceu com você, se você não recebeu a atenção, esse cuidado, tudo que você precisava. Mas vamos entender, porque aí tem a ideia que também não é culpar nenhuma figura cuidadora. As figuras cuidadoras também tiveram as faltas delas. Elas também viveram situações e às vezes elas não aprenderam a cuidar também, né? Então a ideia não é culpabilizar ninguém, né? Então, tudo bem, não tem o que fazer com o que se viveu na infância, mas, gente, a gente vira adulto. E quando a gente vira adulto, quer dizer que num dado momento a gente pode começar a olhar e conhecer quem somos, as nossas estruturas, as nossas dificuldades e dar passos em direção para uma possível transformação. Lógico, uma das primeiras coisas que a gente vai ter que fazer é poder conhecer, reconhecer que existe ali uma ansiedade, que existe uma questão que gera sofrimento, né? Há uma possibilidade de tentar trabalhar isso na própria relação, conversando, propondo conversas, mas às vezes
coisa vem de uma forma onde essa pessoa também vai precisar de ajuda, né? E uma terapia é uma forma bem legal de poder trabalhar com isso, né? Você sabe por quê? Né? Porque, né? Se tiver relacionado, por exemplo, essa questão de apego, para começar, o psicoterapeuta, ele é alguém que vai servir um pouco como base para você, né? Aquela figura base que faltou, né? Que você vai poder voltar para ela, né? Para poder exatamente buscar essa referência de que você pode fazer o que você estiver fazendo, mas vai ter alguém ali te olhando sem julgamento, somente para estar te ajudando a entender e te direcionar, né? Então, só por isso um processo terapêutico já é bastante interessante, né? Nessa coisa da aceitação, do acolhimento, né? Do não julgamento, né? Então, isso já é um caminho que vai te ajudar, né? Então, reconhecer, né? E quando entender, buscar ajuda é muito importante, né? O que um processo de terapia pode te ajudar também? Né? A entender isso que eu estava falando, né? Cada pessoa a gente tem que tentar buscar as faltas, o que aconteceu no meio dessa história. Então, poder reconhecer alguns tipos de padrão, né? E se trabalhar internamente para ver como é que se vai vencer isso. Né? Porque saber só e ter uma direção, agora faça isso não vai exatamente ajudar, porque aqui ficou uma criança que ficou fragilizada, né? E essa criança a gente precisa ajudar a crescer para se desenvolver, né? Então, terapia eu indico sim para quando a pessoa está vivendo isso, que está sofrendo, né? Porque ela pode reconhecer, trabalhar e modificar um padrão aprendido, né? Ver o que é padrão, o que gera repetição, quais são as questões básicas que acabam detonando esse tipo de ansiedade para poder criar esse processo de transformação, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, que vocês pudessem refletir sobre esses significados de apego. Se você gostou, deixa seu like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Se quer receber conteúdos como esse, falando de relacionamentos, de autoconhecimento, de sentimentos, sensações, né? Eu vou ficar muito contente de se inscrever no canal, se quiser deixar sua mensagem. E um beijo grande, se cuida e para pensar, né? Que apego você tem e se ele te leva a sofrer. E faça alguma coisa por você. Beijo.